a gente vai resolver aqui a lista de revisão de derivadas, lembrando que nesse primeiro momento a gente está trabalhando com funções de uma variável, certo? Então, no vídeo anterior a gente viu as propriedades operatórias e aquelas regrinhas de derivação. Então a gente vai utilizar aquele conhecimento para resolver essas derivadas aqui, certo? Lembrando que no primeiro momento a gente está utilizando essa notação, certo? Para derivada, mas a gente pode usar df dx, e se a função estiver designada como y igual a f de x, a gente pode estar chamando a derivada de dy dx ou de y', certo? Fica a critério de acordo com cada questão ou de acordo com o que melhor designar aquilo que a gente está fazendo, mas lembrando que todos significam a mesma coisa. Então aqui no item a gente tem a soma de duas funções. Então a gente vai utilizar a propriedade operatória da soma, né? E juntamente com as regrinhas de derivação. Então, essa primeira derivada, f' de x, vai ficar 30x ao quadrado. Por quê? Porque eu estou descendo o expoente e estou combinando ele com a constante que já estava na função. Então, 3 vezes 10, 30, vezes x ao quadrado, porque eu subtraí 1. E a mesma coisa a gente vai fazer no segundo termo da função. Então, a derivada do segundo termo é igual a 10x, porque eu estou descendo o expoente, combinando com a constante e subtraindo 1, certo? Então, isso aqui é a nossa resposta. Aqui no item B, a gente tem o produto de duas funções. Tem x ao cubo que multiplica logaritmo natural de x. Então, a gente tem que fazer uso da regra do produto, certo? Que é basicamente o que ela diz pra gente, que a derivada dessa função, que é um produto, ela vai ser igual à derivada da primeira função vezes a segunda, mais a derivada da segunda vezes a primeira, certo? Então, vamos aqui resolver utilizando os conhecimentos que a gente já tem. Então, a derivada da primeira função, quem é a primeira função que eu estou considerando aqui? Eu estou considerando essa aqui como u de x e essa aqui como v de x. Então, a derivada da primeira é 3x ao quadrado, porque eu estou descendo o expoente e subtraindo 1, que multiplica a segunda função, mais a derivada da segunda função, que a gente já sabe que a derivada do logaritmo natural de x é 1 sobre x, vezes a primeira função do jeitinho que ela tá, que é x ao cubo. Dando só uma melhorada aqui na resposta, a gente pode simplificar isso aqui. X ao cubo sobre x é igual a x ao quadrado, tá? Eu estou repetindo a base subtraindo os expoentes. Então, para ficar aqui uma versão mais agradável da resposta, a gente tem 3x ao quadrado, que multiplica logaritmo natural de x, mais x ao quadrado. Essa pode ser considerada a nossa resposta final. No item C, aí a gente já tem o caso de uma razão de duas funções. Então, a gente tem que utilizar a regra do quociente que está descrita aqui. Regra do quociente, ok? Então, o que é que a regra do quociente diz pra gente? Que a derivada de f de x, que é f' de x, ela é igual à derivada do numerador vezes o denominador, menos, esse menos é da regra, a derivada do denominador vezes o numerador, dividido pelo denominador ao quadrado. Então, é isso que a gente vai aplicar aqui para conseguir fazer a derivada de f de x. Então, quem é a derivada de logaritmo natural de x? É 1 sobre x, que multiplica o denominador, menos a derivada do denominador, que vai ser 2x, que multiplica o numerador, e isso tudo dividido por x ao quadrado, certo? Para a gente ter uma versão um pouco mais agradável, a gente resolve isso aqui. Então, x ao quadrado sobre x é igual a x. Isso já é suficiente para a gente ter uma versão melhor da nossa resposta, certo? Só para não ficar tão monstruosa.
E x ao quadrado é igual a x elevado a 4. Então aqui a gente pode considerar essa a nossa resposta, ok? E no item D, a gente vai fazer a mesma coisa do item C, certo? A gente tem a razão de duas funções, então a gente vai fazer da mesma forma. Então isso quer dizer para a gente que f' de x vai ser igual à derivada do numerador, que é 1, que multiplica o denominador, menos a derivada do denominador, que vai ser 1 também, que multiplica o numerador, dividido pelo denominador ao quadrado. Esse nosso numerador aqui, ele é igual a x menos 2, menos x mais 1, certo? E o denominador a gente pode deixar assim que fica melhor do que abrir o quadrado. Então, reorganizando só o numerador, a gente vai ter que esse x vai embora com esse x e menos 2 mais 1 é igual a menos 1. Então, fica menos 1 no numerador dividido por x menos 2 ao quadrado. Então, essa é a nossa resposta final. No item E, aparecem os radicais. Toda vez que tiver radical, é interessante que o primeiro passo seja a gente reescrever a função e depois aplicar as regras de derivação, certo? Então, vai ficar 3x elevado a 1 meio, que é a mesma coisa de x, de raiz quadrada de x, certo? Mais 5, que multiplica x elevado a 1 terço, que é a mesma coisa de raiz cúbica de x mais 10. Então, aqui a gente tem uma função que é composta por 3 termos, então a gente visualiza isso como a soma de algumas funções, ok? Então, dito isso, aí a gente consegue aplicar as regras de derivação, que a gente já conhece. A gente vai descer o expoente e subtrair 1 do expoente. Então, quando eu desço o expoente é 1 meio, que vai estar multiplicando a constante que já estava na função, e eu vou subtrair 1 de 1 meio. Aí depois a gente simplifica isso aqui. A mesma coisa para o segundo termo da função, certo? Então, vai ficar, vou descer o expoente, que é 1 terço, que vai multiplicar aqui a constante, e vou subtrair 1 do expoente, certo? Mais a derivada do último termo da minha função, que é uma constante. Então, a derivada de constante, 0, certo? Agora, só reorganizando isso para ficar mais bonito, a gente vai ter que o primeiro termo é 3 sobre 2 elevado a x elevado, que multiplica x elevado a menos meio, porque 1 meio menos 1, menos meio, mais 5 terços, que multiplica x elevado a menos 2 terços, porque 1 terço menos 1 vai ser igual a menos 2 terços. Isso aqui já é suficiente para a gente, ou se você preferir, você pode voltar a reescrever esses expoentes como radicais. Aí fica a critério. Então, note que aqui na questão 1, a gente utilizou todas aquelas propriedades, certo? Operatórias, juntamente com as regrinhas de derivação, ok? Então, aconselho que além desses exercícios, vocês tentem fazer outros para que a gente consiga absorver melhor essas questões.